Seria Eternos o pior filme da Marvel, como a crítica gringa tá falando, ou ele seria um dos melhores filmes da Marvel, como algumas pessoas aqui no Brasil já estão falando? Independente de um ou de outro, esse filme, lá no final do vídeo eu vou te mostrar que ele tem uma oportunidade sensacional de fazer algo muito bacana e ele desperdiça completamente. Se você não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, sócio fundador aqui da SB Cinema, e toda semana eu trago críticas com e sem spoilers e outros tipos de conteúdo sobre cinema aqui nesse canal. Então se você não quiser perder esses conteúdos que saem semanalmente de forma totalmente gratuita para você assistir quando, onde, quantas vezes você quiser, aperta no inscrever-se aqui embaixo, curte esse vídeo para você falar pro YouTube que você tá gostando do nosso conteúdo. Mas se você quiser esperar, vê esse vídeo, aí você deixa o like, aí você se inscreve, depois continua consumindo o nosso material, tá? Um breve desabafo, porque aqui todo filme da Marvel, todo filme da DC, a gente tem que falar se é o melhor ou se é o pior. A Marvel e a DC não pode fazer filmes medianos ou filmes bons só, ou filmes ruins, mas que não são os piores filmes deles. Eu não sei porque que a crítica especializada sempre fala isso. Eu acabei de ver um stories aqui de um cidadão, inclusive daqui de Fortaleza, falando: nossa, é um dos melhores filmes da Marvel. Vamos lá, vamos conversar sobre isso hoje, tá? Vamos lá, gente. Assisti Eternos hoje na cabine de imprensa e eu gostei bastante do filme. Achei o filme muito bacana. Tem alguns pontos que eu preciso falar com vocês também que eu achei negativos, mas, de uma forma geral, a experiência foi muito satisfatória pra mim, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora os pontos positivos que eu vi no filme. Primeiro, o clima do filme eu acho sensacional. A sensação, a experiência sensorial de ver esse filme, assim como o Duna, que eu falei a semana passada, retrasada, eu sinto que são filmes que, talvez até mais do que você assistir pela história, é você assistir pelo clima do filme, pela experiência sensorial, pela forma como ele é fotografado, pela montagem, o espaçamento da montagem. É um filme muito longo, né? Um filme que tem quase 2 horas e 40, mas é justificado, tá? E tudo isso focado no desenvolvimento daqueles personagens, mas ao mesmo tempo a Chloe Zhao foca na sua experiência com o filme de uma forma geral, com a narrativa como um todo, não só a narrativa do roteiro, mas a narrativa da fotografia, a narrativa do som, a narrativa da montagem. Tudo isso é muito bacana no filme e fica muito perceptível com o desenrolar, com o decorrer da sessão, tá? Já falando da direção da Chloe Zhao, principalmente nas cenas de ação, nas cenas de combate, elas se destacam muito pela forma elegante como ela filma. Sempre com a câmera fluida, sempre com a câmera flutuante, né? Com planos abertos. Ela fecha os planos quando necessário, mas na maior parte do tempo os planos são abertos. E quando os personagens eles dão piruetas, eles usam as suas habilidades, eles até são substituídos no plano por bonecos de CGI, digamos assim, por versões CGI deles, é impressionante, porque tecnicamente é perfeito, você sente a fluidez, você não percebe que deixou de ser uma pessoa, de ser um ator e se transformou num boneco de CGI. Tem um plano específico do Ikaris, vou até mudar aqui só pra minha imagem para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. Tem uma imagem que tá um personagem aqui e o Ikaris aqui, e o Ikaris começa a flutuar, alça voo e sai, assim, você vê ele voando no mesmo plano. E você, cara, jura que foi o ator que saiu voando de verdade, de tão perfeito que é aquela construção dos efeitos visuais sem corte na montagem. É espetacular, assim, eu fiquei impressionado. Já puxando esse gancho aí, os efeitos visuais do filme, que eu sempre falo aqui sobre a questão dos efeitos visuais dos filmes da Marvel, que são problemáticos em Homem-Aranha, nos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, no Pantera Negra, em Guerra Civil também eu acho bem problemáticos, até mesmo lá no Soldado Invernal, são efeitos visuais bem questionáveis. Aqui não, cara, os efeitos visuais estão sensacionais, eu já dei o exemplo aí do Ikaris, que já confirma isso. Cara, esse exemplo do Ikaris, tem vários outros momentos, tem uma hora lá que a Athena, ela pula por cima de um deviante, e ela, tipo, você vê que quando ela tá saltando, assim, eu deduzo, né, pelo movimento que ela fez, incrível que ela fez, que é um boneco de CGI. Quando ela pousa, terminando o golpe, é a Angelina Jolie, cara. E essa fluidez, dessa mudança do boneco de CGI pro ator, é de cair o queixo, assim, é muito, muito, muito bem feito, tá? O desenvolvimento dos personagens, falando agora de aspectos mais narrativos voltados pro roteiro, é uma aula de desenvolvimento de personagem. Tudo isso que eu falei do filme ter tempo, ele ter um espaçamento na montagem, ele ser fotografado de certa forma, ele ser montado de certa forma, ele tem um determinado pace, né? Ele tem um determinado ritmo, uma cadência de acontecimentos, é tudo focado nos personagens. Então, assim, são 10 Eternos, mas os 10 Eternos tem a sua parcela de importância na narrativa. E não, eles não são todos protagonistas. O filme não dá espaço de tela para todos de forma igual. Não. Ele dá o espaço de tela necessário para a gente conhecer aquele personagem, para a gente se afeiçoar a ele, se importar com ele e compreender a função narrativa daquele personagem na história. O personagem tal, qual é a função dele? Essa. Ele desenvolve isso
ele cumpre a sua função narrativa e o personagem tem a sua conclusão. E isso é muito bacana. Eu acho que é um filme até interessante para se estudar no ponto de vista de roteiro, focado nessa questão do desenvolvimento de personagem. É um filme longo, um filme de 2 horas e 40, mas se justifica. São muitos personagens, cada um deles tem a sua função na narrativa. Alguns entram na narrativa no decorrer, outros já entram no começo, outros saem no meio da narrativa. Então tudo isso teve que ser bem balanceado para não ficar forçado e não tirar o público da história. E isso funciona muito bem. Tá? É tão incrível isso que tem personagens que aparecem que com poucos minutos de tela, o texto é tão bom que com poucos minutos de tela, o contexto, tudo te influencia a se afeiçoar com aqueles personagens. É assustador, cara. É assustador. A família do Fastos, em poucos minutos de tela, eu já tava torcendo por eles. Eu já queria que eles salvassem a Terra só pra salvar a família do Fastos. Podia morrer a Terra toda, mas a família do Fastos permanecesse viva, eu tava satisfeito, porque eu me afeiçoei muito a eles logo nos primeiros minutos de tela, tá? E para finalizar aqui os pontos positivos, o escopo do filme, assim como o Duna, é gigantesco. E isso fica muito evidente, principalmente no clímax. Tem um momento lá no final do filme, não é nem no clímax, é no finalzinho mesmo, que tem um escopo de um celestial, que a posição que a câmera tá em relação a esse celestial é assustadora. Eu fiquei com medo. Quando eu vi a composição do quadro, do jeito que tava, eu não posso dizer o que é, né? É assustador, cara. O bicho é gigante. E até mesmo no trailer, mas no filme em específico, tem um plano muito legal, que se repete algumas vezes, que é algum personagem é teletransportado mentalmente para se comunicar com o Celestial. E o Celestial é tão grande, mas tão grande, que só parte do rosto dele preenche o quadro do IMAX inteiro. E quando a câmera se distancia, você vê que aquele Eterno, ele desaparece, ele some de tão grandioso que é esse Celestial. E, cara, é impressionante. No clímax tem um aspecto lá que eu não vou dizer o que é, eu vou falar no vídeo com spoilers, que, cara, é muito bonito visualmente, dá um escopo gigantesco pra parada, e eu adoro isso, eu acho bem interessante. Agora vamos pontuar aqui rapidamente os pontos negativos, que não são muitos, mas existem, tá? Como sempre, o roteiro, né? Eu sempre falo aqui do roteiro, que muita gente fala que não é importante, mas um filme que se propõe a ter uma narrativa clássica, é importante, a gente precisa falar, tá? Há várias situações, eu estava comentando com o Thiago do Quadros por Segundo, que a gente vai fazer um vídeo sobre Duna aqui em breve, então fica ligado. Que o filme tem muitos momentos de por que eu não fiz isso antes? Tem vários momentos que você fica, pô, por que esse personagem não fez isso antes? E aí o outro fala, pô, beleza, ele tinha isso aí o tempo todo e ninguém sabia, por que ele não usou isso antes? Isso acontece umas 2 ou 3 vezes no filme e, poxa, na primeira já incomoda. Quando acontece na segunda e na terceira, fica bem evidenciado e isso me tira do filme. Assim, eu fico, poxa, cara, de novo, né? Meio complicado, né? Mas, voltando para a questão do roteiro, no ponto de vista do desenvolvimento, eu elogiei muito o desenvolvimento do roteiro. Mas tem um personagem específico que ele tem um interesse amoroso, não são esses aí não, tá? Porque é bem coincidente, né? Eu colocar a imagem aí, deixa eu tirar aqui da imagem. Tem um personagem específico no filme que ele tem um interesse amoroso que em nenhum momento foi desenvolvido e o filme precisava disso por algum motivo e aí colocou lá e não fez a menor diferença no filme, tá? E aparece com um personagem contando que aquele outro personagem é apaixonado pelo outro personagem. Então, é meio forçado e esse aspecto assim me incomodou bastante porque o filme estava tão fluido, tão bem desenvolvido, e aí esse aspecto ele tenta martelar e não desce, não dá certo porque é bem forçado, tá? E uma coisa que o Thiago também falou é que o senso de urgência do filme, eu também senti isso no filme, é estranho, porque eles têm um prazo para cumprir a missão deles, é uma missão que vai acabar com o mundo se não der certo. E é legal que a questão do escopo que eu falei, você sente de fato que aquilo vai destruir o planeta. Diferente do Shang-Chi que tá rolando ali numa aldeia, você não sente muito que aquilo vai destruir o planeta, né? Aqui você sente que a parada vai literalmente partir o planeta no meio, né? Mas o senso de urgência, né? Essa sensação de caramba, o tempo tá correndo, eles têm que correr, senão eles não vão conseguir. Não tem no filme, você fica um pouco perdido, peraí. Eles têm quanto tempo pra fazer isso? É daqui a um ano? É daqui a uma semana? Aí lá no meio do filme, depois que muita coisa já aconteceu, aí você descobre num flashback que era 7 dias pra resolver isso. Tem no trailer também, tá? Então é um pouco estranho isso acaba me tirando, assim, você acaba fazendo certas perguntas no decorrer do filme que acabam te tirando da experiência, tá? Mas de uma forma geral, como eu falei, Eternos é um filme muito divertido, não é um dos melhores filmes da Marvel, não é um dos piores filmes da Marvel, é um filme bacana da Marvel, uma boa experiência, muito legal, saí do cinema bem feliz, eu vou dar nota 4 de 5 pro filme. Só que agora eu quero falar da oportunidade perdida.
A Marvel perdeu uma oportunidade gigantesca agora de introduzir certos personagens no seu universo. Eu senti muito que a qualquer momento os Eternos iam citar esses personagens, não vou falar quem é, e o filme não faz. E aí eu fiquei, poxa, cara, que oportunidade perdida, meu irmão. Eles tinham a faca e o queijo na mão, mas eles falaram, não, vou guardar aqui pra depois a gente usa isso aqui. Tava lá, cara, tava eles de frente pro gol, sem goleiro, mas eles, não, depois eu faço esse gol. Depois eu vou esperar um pouquinho mais pra frente. Tudo bem, eu entendo, mas eu queria que, poxa, já dava pra ter colocado ali, sabe? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de comentar aqui embaixo o que você achou da minha opinião sobre o filme. Vou lançar mais 2 vídeos com spoilers, uma crítica com spoilers e outro explicando as cenas pós-créditos que deixam muitas questões, né, que eu acho que são interessantes pra gente conversar. E é isso, espero que você tenha gostado de mais um conteúdo aqui no canal da SB Cinema. Um forte abraço e vida longa ao cinema.